paz de Jesus, Bíblia todo dia. Desafio de ler a Bíblia em um ano. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração para antes de ler a Bíblia. Oremos. Envia teu Santo Espírito para que eu compreenda e acolha a tua santa palavra. Que eu te conheça e te faça conhecer. Te ame e te faça amar. Te sirva e te faça servir. Te louve e faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Continuação do livro do Êxodo, capítulo 35. Toda a assembleia dos israelitas retirou-se de diante de Moisés. E então todas as pessoas de boa vontade e de coração generoso vieram trazer as suas ofertas ao Senhor para a construção da tenda de reunião, para o seu culto e para a confecção dos ornamentos sagrados. Homens e mulheres, todos aqueles que tinham o coração generoso, trouxeram brincos, arrecadas, anéis, colares, joias de ouro de toda espécie, cada um apresentando a oferta de ouro que dedicava ao Senhor. Todos os que tinham em sua casa púrpura violeta e escarlate, carmesim, linho fino, pele de cabra, pele de carneiro, tintas de vermelho e peles de golfinho, os trouxeram. Todos os que puderam apresentar uma contribuição, em prata ou em bronze, trouxeram-na ao Senhor. Todos os que tinham em sua casa madeira de acácia, útil ao serviço do culto, a trouxeram. Todas as mulheres habilidosas fiaram com as suas próprias mãos e trouxeram o seu trabalho, púrpura violeta e escarlate, carmesim e linho fino. Todas as mulheres habilidosas que tinham gosto de fiar os pelos de cabra fizeram-na. Os chefes do povo trouxeram pedras de ônix e outras pedras de engaste para o efode e o peitoral, aromas e óleos para o candelabro, óleo de unção e incenso perfumado. Todos os israelitas, homens ou mulheres, impelidos pelo seu coração a contribuir para alguma das obras que o Senhor tinha ordenado pela boca de Moisés, trouxeram espontaneamente suas ofertas ao Senhor. Moisés disse aos israelitas: Vede, o Senhor designou Bezaleel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, encheu-o de um espírito divino para dar-lhe sabedoria, inteligência e habilidade para toda sorte de obras, invenções, trabalho em ouro, em prata e em bronze, a gravação de pedras de engaste, trabalho em madeira, execução de toda espécie de obra. Concedeu-lhe também o dom de ensinar, assim como Oliabe, filho de Aquissameque, da tribo de Dan. Dotou-os de talento para executar toda sorte de obras de escultura e de arte, de bordados em estofo, de púrpura violeta e escarlate, de carmesim e de linho fino, e para execução assim como projetos de toda espécie de trabalho. Livro do Êxodo, capítulo 36. Bezaleel, Oliabe e todos os homens prudentes que o Senhor dotou de inteligência e habilidade para saber executar todos os trabalhos necessários ao serviço do santuário, conformaram-se inteiramente às instruções recebidas do Senhor. Moisés chamou Bezaleel, Oliabe e todos os homens prudentes que o Senhor tinha dotado de inteligência, todos os que eram impelidos pelo seu coração a empreender a execução desse trabalho. Levaram todas as ofertas que os israelitas haviam trazido a Moisés para a execução dos trabalhos necessários ao serviço do santuário. E como o povo continuasse cada manhã a trazer espontaneamente ofertas, os homens prudentes que executavam os trabalhos do santuário deixaram cada um a obra que estava fazendo e vieram dizer a Moisés: O povo traz muito mais do que é necessário para a execução do trabalho que o Senhor ordenou. Então, por ordem de Moisés, fez no acampamento esta proclamação: Que ninguém, nem homem nem mulher, traga mais ofertas para o santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais. O material trazido era mais que suficiente para tudo o que havia a fazer. Os mais hábeis entre os operários construíram o tabernáculo, 10 cortinas de linho fino, retorcido, púrpura violeta e escarlate, e carmesim com querubins artisticamente bordados. O comprimento de cada cortina era de 28 côvados.
sua largura de 4 côvados, e tinha todas as mesmas dimensões. Juntaram as cortinas 5 por 5. Laços de púrpura violeta foram colocados na orla da cortina, que rematava esses 2 grupos. Foram postos 50 laços na primeira cortina e 50 na extremidade da última cortina do segundo grupo, situadas bem em face uma das outras. As cortinas foram presas umas às outras por meio de 50 colchetes de ouro, de modo que o tabernáculo formou um todo. Fizeram-se em seguida cortinas de pele de cabra, para formar uma tenda sobre o tabernáculo. Foram feitas 11 dessas cortinas. O comprimento de uma delas era de 30 côvados e sua largura de 40 côvados, e tinha todas as mesmas dimensões. 5 dessas cortinas foram juntadas de um lado e 6 de outro. 50 colchetes foram colocados na orla da última cortina de um desses grupos e 50 na orla da última cortina do segundo. Depois fizeram 50 colchetes de bronze para unir as peças, de modo que a tenda formasse um só todo. Foi feita a cobertura da tenda de peles de carneiro, tintas de vermelho, sobre as quais se meteu uma cobertura de peles de golfinhos. As tábuas do tabernáculo foram feitas de madeira de acácia, colocadas verticalmente. As tábuas tinham 10 côvados de comprimento e 1 côvado e meio de largura. Cada tábua tinha 2 encaixes ligados um ao outro. Assim se fez com todas as tábuas do tabernáculo. Fizeram para o lado meridional do tabernáculo, ao sul, 20 tábuas. Meteram sobre essas 20 tábuas 40 suportes de prata, 2 sobre cada tábua para seus 2 encaixes. Para o segundo lado do tabernáculo ao norte, fizeram 20 tábuas, com 40 suportes de prata, à razão de 2 por tábua. Para o fundo do tabernáculo ao ocidente, fizeram 6 tábuas. Para os ângulos do tabernáculo ao fundo, fizeram 2 tábuas. Elas eram emparelhadas desde a base, formando juntas um só todo até o alto na primeira argola. O mesmo se fez com as 2 tábuas colocadas nos ângulos. Havia, pois, 8 tábuas com seus suportes de prata, em número de 16, 2 sob cada tábua. Fizeram em seguida 5 travessas de madeira de acácia para as tábuas de um dos lados do tabernáculo, 5 para as tábuas do segundo lado e 5 para as que estavam do lado posterior do tabernáculo ao ocidente. A travessa central estendia-se ao longo das tábuas de uma extremidade à outra. Recobriram de ouro essas tábuas e se lhe puseram argolas de ouro pelas quais passaram as travessas, recobertas também elas de ouro. Foi feito o véu de púrpura violeta e escarlate, de carmesim e linho retorcido, onde foram bordados artisticamente alguns querubins. Fizeram para ele 4 colunas de madeira de acácia, revestidas de ouro, com pregos de ouros, e fundiram para elas 4 pedestais de prata. Para a entrada da tenda foi feito o véu de púrpura violeta e escarlate, de carmesim e linho retorcido, artisticamente bordado. Fizeram para suspender esse véu 5 colunas munidas de ganchos, recobriram de ouro. Seus capitéis e suas vergas, seus 5 pedestais foram feitos de bronze. Livro do Êxodo, capítulo 37. Bezaleel fez a arca de madeira de acácia. Seu comprimento era de 2 côvados e meio, sua largura de 1 côvado e meio e sua altura de 1 côvado e meio. Cobriu-a de ouro puro por dentro e fez-lhe por fora ao redor uma bordadura de ouro. Fundiu para ela 4 argolas de ouro e pô-las nos seus 4 pés, 2 de um lado e 2 do outro. Fez varais de madeira de acácia revestido de ouro, que passou nas argolas colocadas dos lados da arca para poder transportá-la. Fez uma tampa de ouro puro, cujo comprimento era de 2 côvados e meio e a largura de 1 côvado e meio. Fez 2 querubins de ouro feitos de ouro batido, nas 2 extremidades da tampa, um de um lado, outra de outro, de maneira que faziam um corpo com as 2 extremidades da tampa. Esses querubins, com as faces voltadas um para o outro, tinham as asas estendidas para o outro e protegiam com elas a tampa para a qual tinham as faces inclinadas. Fez a mesa de madeira de acácia. Seu comprimento era de 2 côvados, sua largura de 1 côvado e sua altura de 1 côvado e meio. Recobriu-a de ouro puro e fez ao seu redor uma bordadura de ouro.
Cercou-a de uma orla de 1 palmo de largura, com uma bordadura de ouro corrente em toda a volta. Fundiu para a mesa 4 argolas de ouro, que fixou aos 4 ângulos de seus pés. Essas argolas, colocadas à altura da orla, eram destinadas a receber os varais que serviriam ao transporte da mesa. Fez varais de madeira de acácia revestidos de ouro para servir ao transporte da mesa. Fez de ouro puro os utensílios que deviam ser colocados sobre a mesa, os vasos, as xícaras, os copos e as taças necessárias às libações. Continuação do Evangelho de São Mateus, capítulo 26. Então um dos 12, chamado Judas Iscariote, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e perguntou-lhe: Que quereis dar-me, e eu vô-lo entregarei? Ajuntaram com ele 30 moedas de prata, e desde aquele instante procuravam uma ocasião favorável para entregar Jesus. No primeiro dia dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram-lhe: Onde queres que preparemos a ceia pascal? Respondeu-lhe Jesus: Ide à cidade, à casa de um tal, e dize-lhe: O mestre manda dizer-te: Meu tempo está próximo. É em tua casa que celebrarei a Páscoa com meus discípulos. Os discípulos fizeram o que Jesus tinha ordenado e prepararam a Páscoa. Ao declinar da tarde, pôs-se Jesus à mesa com os 12 discípulos. Durante a ceia disse: Em verdade vos digo, um de vós me há de trair. Com profunda aflição, cada um começou a perguntar: Sou eu, Senhor? Respondeu ele: Aquele que pôs comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai como dele está escrito, mas há daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Seria melhor para esse homem que jamais tivesse nascido. Judas, o traidor, tomou a palavra e perguntou: Mestre, serei eu? Sim, disse Jesus. Durante a refeição, Jesus tomou o pão, benzeu, partiu e deu aos discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é meu corpo. Tomou depois o cálice, rendeu graças e deu-lhe, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado por muitos homens em remissão dos pecados. Digo-vos, doravante não beberei mais desse fruto da vinha, até o dia em que o beberei de novo convosco no reino de meu Pai. Depois do canto dos salmos, dirigiram-se eles para o Monte das Oliveiras. Disse-lhe então Jesus: Esta noite serei para todos vós uma ocasião de queda, porque está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersadas. Mas depois da minha ressurreição, eu vos precederei na Galiléia. Pedro interveio: Mesmo que seja para todos uma ocasião de queda, para mim jamais o será. Disse-lhe Jesus: Em verdade te digo, nesta noite mesmo, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Respondeu-lhe Pedro: Mesmo que seja necessário morrer contigo, jamais te negarei. E todos os outros discípulos diziam-lhe o mesmo. Retirou-se Jesus com eles para um lugar chamado Getsêmane e disse-lhes: Assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E tomando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Disse-lhe então: Minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantou-se um pouco e, prostrando-se com a face por terra, assim rezou: Meu Pai, se é possível, afasta de mim este cálice. Todavia não se faça o que eu quero, mas sim o que tu queres. Foi então com os discípulos e os encontrou dormindo, e disse a Pedro: Então, não pudestes vigiar 1 hora comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Afastou-se pela 2ª vez e orou, dizendo: Meu Pai, se não é possível que este cálice passe sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Voltou ainda e o encontrou novamente dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Deixou-os e foi orar pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Voltou então para os seus discípulos e disse-lhe: Dormi agora e repousai. Chegou a hora. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos. Aquele que me trai está perto daqui. Salmo do dia, Salmo 18, dos versículos 13 ao 15. Quem pode, entretanto, ver as próprias faltas? Purificai-me das que me são ocultas. Preservai também vosso servo do orgulho. Não domine ele sobre mim. Então serei íntegro e limpo de falta grave.
Aceitai as palavras de meus lábios, os pensamentos de meu coração. Na vossa presença, Senhor, minha rocha e meu redentor. A fortuna do rico é a sua cidade forte. A pobreza dos indigentes ocasiona-lhes ruína. O salário do justo é para a vida. O fruto do ímpio produz o pecado. O que observa a disciplina está no caminho da vida. Anda errado o que esquece a repreensão. Quem dissimula o ódio é um mistificador, um insensato que profere calúnias. Não pode faltar o pecado num caudal de palavras. Quem modera os lábios é um homem prudente. Vamos agradecer a Deus pela leitura bíblica do dia. Oremos. Espírito Santo, toca na minha mente e no meu coração, para que eu guarde as palavras lidas na Sagrada Escritura e assim possa, com a ajuda da Tua graça, colocá-las em prática. Sela minha mente e meu coração. Divino Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.